Olá, seja muito bem-vindo. Então, hoje eu vou ser aqui uma aula bem objetiva de como utilizar o ClickUp para criar dashboards úteis, análises úteis. E vou mostrar para vocês o processo que eu faço, uma vez que você tenha já alguns dados armazenados. Você pode só adicionar algumas características a ele e fazer disso um dashboard que realmente vai ser útil. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é a importância de armazenar os dados desde o começo. Eu estou usando aqui o ClickUp, mas enfim, pode ser qualquer outra ferramenta, pode ser o Notion, ou qualquer outra ferramenta que você esteja familiarizado. A questão é que é muito importante armazenar os dados desde o começo, todos os processos do seu trabalho, o máximo de dados possíveis. Eu atualmente estou usando o ClickUp porque ele já armazena automaticamente vários dados, como a data de início, a data de conclusão, enfim, aqui a questão do rastreamento de tempo, que você pode ver que existe um contador aqui. Você vem aqui na tarefa, quando você abre uma tarefa, tem esse tempo rastreado aqui, e eu recomendo a vocês que armazenem tudo, peguem o máximo de dados que puder. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma apresentação sobre esses dashboards do ClickUp para uma empresa, eu apresentei esse recurso de tempo rastreado, e a galera ficou toda em silêncio, ninguém demonstrou muito entusiasmo em ficar rastreando o próprio tempo. Talvez com um receio de ser algo muito invasivo, de ser algo que o chefe vai ficar analisando a gente, o que a gente faz, onde a gente gasta tempo. E eu te digo que faça isso, cara. Faça isso não é pelo seu chefe, é por você mesmo. Porque se você não fizer isso, o seu chefe determina o seu valor. Se você fizer isso, se você se autoanalisa, se você se autogerencia, você que determina o seu valor. Então, fica a minha recomendação aqui, o processo de armazenar a maior quantidade de dados possível. E eu vou mostrar para vocês agora o processo de como extrair valor disso, porque eu vou criar aqui um dashboard em que eu sou um profissional generalista, eu dou consultoria em diversas áreas, e agora eu vou segmentar os tipos de atividades específicas que eu estou resolvendo, que eu estou trabalhando, e para poder depois estimar o quanto que seria gasto de profissionais diversos se eles fossem contratar um profissional para cada uma dessas atividades que eu estou fazendo, que são atividades separadas. Então, eu vou buscar estimar a economia que eu estou gerando para a empresa. Dessa forma, eu vou ter um poder de barganha muito maior. Inclusive, o meu poder de barganha, eu sinto que ele já é um pouco, já está bem forte pelo fato de que eu já estou armazenando dados e analisando os meus próprios dados. Então, eu vou só ampliar aqui o dashboard que eu já tenho, mas eu vou criar um dashboard novo aqui para a gente analisar. Então, a primeira coisa, eu vou pegar aqui a tarefa que eu vou fazer agora, e aqui o planejamento, eu já vou deixar o tempo rastreando. Cara, eu recomendo muito mesmo que façam isso aqui que eu estou fazendo. Então, aqui eu vou adicionar algumas das tarefas. Se eu lembrar alguma outra atividade que eu faço depois, eu vou estar colocando também nas segmentações, mas basicamente eu vou utilizar aqui o recurso de rótulos. Se você for ver aqui nos detalhes das atividades, os meus processos têm vários rótulos. Então, eu tenho rótulos de clientes específicos que eu utilizo, o processo, se é analítica, se é de consultoria, se é de inteligência artificial, o subprocesso de analytics, no caso aqui eu estou analisando dados do ClickUp, então já está pré-analisado, enfim, tudo isso está sendo mapeado, e agora eu vou criar um processo novo que eu vou estar utilizando para analisar por tipo de atividade. As atividades que eu vou fazer aqui, vou iniciar com essas e se eu precisar depois eu adiciono outras. Então, como é que eu faço isso se você já tem uma base de dados? Como é que você faz isso na sua base de dados? Então, na base de dados que você já tem, é possível que você armazene suas coisas em pasta. A organização mais inicial, mais básica assim que a gente inicia é esse armazenamento em pasta que a gente costuma fazer. Então aqui a gente tem, enfim, vários processos diferentes que a gente faz em cada uma das pastas e dentro deles tem várias outras atividades incluídas. Então esse aqui é o processo inicial e eu vou entrar aqui no Analytics. Eu posso fazer de diversas formas isso, mas eu vou mostrar uma forma aqui que eu acredito ser mais fácil. Eu vou adicionar aqui. A gente entra em uma tarefa qualquer aqui, no caso eu entrei em uma específica. Eu vou aqui nos campos personalizados, vou mostrar todos, vou clicar aqui nesse mais ou criar campos e aí eu vou em criar campo. Aqui em criar campo, eu vou adicionar um rótulo. E o nome desse rótulo, tipo de atividade. Eu não vou colocar descrição,
Só vou colocar aqui algumas opções. Vou colocar aqui 3 no começo, só para eu começar. O tipo de processo está criado, então basicamente o que eu vou fazer agora é ir nas subtarefas e aqui eu vou escolher as tarefas que estão relacionadas a cada tipo de atividade. Vamos começar com engenharia de dados. Já entramos no uso dos rótulos, não vou precisar mais do roteiro da aula, então vou aumentar aqui o ClickUp. Então aqui temos todas as atividades e agora eu só tenho que mapear as atividades específicas relacionadas à engenharia de dados. Então vamos lá, arquitetura de dados no Data Lake, análise semanal, criar processo de ETL. Esses aqui são algumas das atividades que envolvem o rótulo de engenharia de dados. Com elas selecionadas, eu venho aqui em campos personalizados. E aí eu vou no tipo de atividade e escolho engenharia de dados. Salvar. Aí eu agora vou tirar a seleção e vou começar a selecionar as que têm a ver com análise de dados. E isso daqui, tipo, é um dos subprocessos que tem aqui, mas vocês vão ver que aqui tem outros projetos que não vão estar nessa atividade específica, nessa tarefa específica. Eu vou aqui em tipo de atividade, análise de dados, salvar. E, enfim, essa daqui é uma das tarefas. E aí eu posso ir agora de forma... Aqui todos vão estar habilitados, então se eu for aqui em análise do ClickUp e for aqui na... Opa, cliquei na inteligência artificial. Foi aqui nas subtarefas, então eu já posso aqui selecionar algumas que estão relacionadas... Deixa eu, na real, mostrar. Verificar a exportação de... Organizar API, exportar dados para análise, KPI de produção de conteúdo, Queen, KPI de produção, KPI de impacto, análise exploratória, autogerenciamento. Isso aqui, vocês vão ver que está fácil igual, tipo de atividade aqui, e análise de dados. Então, outra tarefa com subtarefas que estão mapeadas aqui. Agora, aqui é um exemplo, né? E aí você vai para outro processo aqui, outra pasta que, por exemplo, uma das consultorias que eu dei envolveu bastante análise de dados e engenharia de dados. Então, a gente vai aqui mostrar todas as atividades. E aqui você vai ver que quando eu selecionar, não vai ter aquele campo personalizado em específico. Então, a gente vai aqui em detalhes, mostrar mais, e aí a gente vai aqui em mais, adicionar campo de espaço de trabalho. E aí a gente vai selecionar aqui o que eu criei, que é tipo de atividade, que está no processo localização analytics, e adicionar o campo personalizado. Adicionado esse campo personalizado, eu consigo fazer aqui. Não está aparecendo porque às vezes dá esse erro, mas enfim, se eu voltar aqui, já carrega. Então está aqui, ó, tipo de atividade, consigo selecionar aqui. E aí eu vou, como as atividades que eu fiz para esse projeto envolviam várias coisas, então eu vou selecionar por aqui. Então eu começo a selecionar os tipos de atividade relacionada aqui à engenharia de dados. Então são essas atividades relacionadas à engenharia de dados. Então eu venho aqui no processo normal que eu mostrei antes, tipo de atividade e engenharia de dados. Aí da mesma forma eu consigo criar todo o processo aqui para análise, para ciência de dados e tudo mais. Então, só para agilizar, eu vou direto em dashboard, já vou criar esse dashboard. Já mostrei para vocês como é que faz para criar o rótulo, para adicionar o rótulo em diferentes categorias. E agora a gente vai aqui em dashboard. Isso aqui é o dashboard que eu já tenho, eu analiso tudo que eu faço. Você pode ver aqui, eu rastreio o tempo de tudo, então tempo gasto com consultoria, com pesquisa e desenvolvimento, com análise de dados de plataformas específicas, por consultorias. Então eu rastreio tudo aqui e basicamente para criar um novo dashboard eu vou aqui em adicionar cartão, personalizado, gráfico de barras, e aí eu vou colocar aqui o rótulo que eu quero. Então eu quero tempo rastreado por rótulo, e o rótulo que eu quero é tipo de atividade. Eu vou selecionar aqui, deixar todos esses selecionados, porque eu gosto de informação, quanto mais informação para mim melhor. O nome desse gráfico é tempo rastreado por por tipo de atividade
E aí a localização aqui, feito. Cliquei em adicionar cartão e ele já criou aqui. O que acontece? Ele selecionou aqui a engenharia de dados e análise de dados. Eu nem salvei nada em tráfego de dados, né, no final das contas, mas eu vou aperfeiçoar isso aqui depois. E aqui eu consigo analisar as atividades que não tem um rótulo, nenhum desses rótulos que eu marquei. Então, para não ter essa discrepância aqui, eu vou eliminar do dashboard. Eu não vou colocar aqui todos os valores, vou colocar só os valores que eu criei e clicar em salvar. No caso, eu só mantive salvo 2. Deixa eu mudar isso aqui. Então, no geral, é isso, dashboard criado aqui. E aí agora eu vou aperfeiçoar colocando mais categorias em mais lugares. Se você for aqui nas atividades, você consegue enxergar esses rótulos aqui na lateral. Então eu poderia vir aqui, adicionar um existente. Tive que pesquisar, não é normal, geralmente aparece, né? Mas enfim, adicionei aqui via pesquisa. E aí fica adicionado aqui organizadinho. E aí a gente consegue vir aqui e selecionar fácil. E aí quando você cria uma tarefa aqui ou também dentro das atividades, você consegue fazer isso também. Então, se eu olhar aqui, as minhas atividades já estão com esses rótulos aqui. Eu posso vir aqui e adicionar tipo de atividade. E aí, as atividades que eu tenho aqui já tem o tipo de atividade que fica de um jeito mais fácil aqui de você ir salvando em grande escala. E aí é só você ir selecionando as que você quer, campo personalizado e tipo de atividade. Então, no geral, é isso. O dashboard está criado. E se você quiser se aprofundar nesse conteúdo de como criar análises úteis no ClickUp, deixa aí nos comentários. E foco no autogerenciamento, que isso vai te valorizar, com certeza. Então, aqui, para concluir o raciocínio, basicamente eu ampliei aqui essa análise, adicionei outros tipos de campos em outras atividades, e aqui eu tenho o dashboard final. Aqui eu consigo mostrar como é que eu estou distribuindo o meu tempo em diferentes atividades, e com esses resultados eu consigo calcular. Então, por exemplo, eu posso calcular aqui a média, a total de horas que eu fiz, vezes o custo hora de um analista de dados, para estimar o quanto que eu economizei para a empresa de análise em análise de dados, para eles não precisarem contratar um profissional específico para isso. E aí, se o gestor quiser analisar especificamente as atividades que você fez, basta clicar aqui, cliquei aqui em engenharia de dados. Aqui eu consigo visualizar as tarefas que eu fiz relacionadas à engenharia de dados. Aqui análise de dados, eu consigo visualizar as tarefas que eu fiz relacionadas à análise de dados. Tráfego de dados, mesma coisa vale para todos. Então, aqui eu consigo ter uma estimativa e com isso eu consigo calcular o quanto que eu economizei para a empresa como um profissional generalista. E é isso que eu queria mostrar. Então, fica a dica aí, armazene a maior quantidade de dados possíveis, porque isso vai te dar poder de barganha.